Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais, e hoje nós vamos falar sobre museologia. Comigo no estúdio está Natasha Dias, formada em museologia pela Universidade do Porto, em Portugal, e também formada pelo curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa como professora de artes visuais. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigada eu pelo convite. Olá para todo mundo de casa. Agradeço novamente sua presença e obrigado a você que está em casa nos acompanhando neste momento. Fique com a gente, o tema vai ser altamente instrutivo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, literalmente, vai nos ensinar muito sobre um campo pouco conhecido no Brasil, museologia. Comigo no estúdio está a museóloga e curadora independente, Natasha Dias, que é formada em museologia pela Universidade do Porto, em Portugal, e também é professora de artes visuais, formada pelo curso de artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Natasha, vamos começar pelo básico. O que é museologia? Museologia seria o estudo dos museus, desde a sua origem até os períodos atuais, porque com a origem do museu que está ali, lá na Biblioteca de Alexandria, no Egito Antigo e tudo mais, até hoje, por exemplo, o Museu da Manhã, um dos museus mais recentes aqui do Brasil. Então a gente tem toda uma transformação, desde a sua origem até agora, passando por Gabinete de Curiosidade, pelo Louvre, pelo Pompidou, período moderno e chegando até a atualidade. Pois é, então, esse caminho longo percorrido começa com a Biblioteca de Alexandria, ou também essa biblioteca, como você ficou conhecida ao longo da história, era um museu? Exato. Foi a primeira instituição a ser datada como museu, porque lá eles colocavam como o Templo das Nove Musas, direcionado à arte, criação e os artistas e tudo mais, essas musas no caso. Uhum. Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, Exato. Alexandre da Macedônia, foi criado, se eu não me engano, junto com a cidade, um pouco depois da cidade, por um dos seus generais que virou faraó Ptolomeu, seria isso? Exatamente. A sua queda da destruição, no caso dessa biblioteca, deu ali 500 anos mais ou menos depois de Cristo, que todo o acervo foi queimado e destruído e tudo mais. Natasha, nós temos vários tipos de museu ao redor do mundo. Você mesmo falou do Museu do Amanhã. Sim. Afinal de contas, quantos ramos possui a museologia? Olha, eu sinceramente até hoje não parei para contar, mas a gente pode pensar em ciências naturais, história, arte contemporânea, arte moderna, instalações que pode estar tanto ligado a um quanto ao outro, por exemplo, o Museu da Manhã, que é um museu que não abriga mais necessariamente objetos de arte enquanto coleção, por exemplo. Não necessariamente eles tenham que ter um acervo com vários quadros ou esculturas e outros objetos, mas sim instalações feitas para aquele museu que provavelmente vão ficar um tempo lá até que a coleção se renove. Mas isso, no caso, é uma fusão tanto entre a ciência quanto a arte, porque ali é um museu que você tem, tanto em alguns andares de baixo, por exemplo, exposições temporárias, que pode evitar moda, arte, tanto tecnologia no setor de cima, do andar de cima do museu. Não sei se é mais ou menos isso que... Não, tudo bem. Essa dúvida. Existem museus também voltados para a imagem e para o som, não existem? Sim. E você falou de moda. Existe algum museu no mundo voltado para a moda? Sim, em Lisboa tem um museu voltado para a moda. Ele conta toda a história com objetos, com peças importantes e tudo mais. Quando a gente fala em acervo do museu, eu acho que um museu que vem à memória de todo mundo, até por causa da literatura recente, né, ele aparece de maneira expoente, assim, bem marcante em O Código da Vinci, de Dan Brown, é o Museu do Louvre. Sim. O Museu do Louvre abriga uma das obras icônicas da história da arte, que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Eu nem sei se é o quadro original que está em posição ou uma cópia, porque às vezes os museus fazem isso para proteger o quadro original nos seus acervos.
O Louvre é realmente o maior museu do mundo e os acervos, eles geralmente são muito maiores do que aquilo que está exposto? Sim, geralmente os museus eles expõem muito pouco do que se tem. Isso até é bem complicado se você for pensar na questão da acessibilidade, porque você tem um grande campo, uma grande matéria em questão de acervos, tanto histórico ou artístico, ou os dois, e se expõe muito pouco disso. Uma das saídas até que vem se fazendo é colocar isso online, em plataforma online. Por exemplo, o Google mesmo ele tem uma plataforma que você tem acesso a muitas obras que pessoalmente nos museus você não tem, a essas coleções. Até é questão pensar, é legal pensar essa questão da acessibilidade agora também, até que ponto o museu ele é acessível ou não e até que ponto as plataformas digitais vão estar encaminhando essa necessidade aí. Os museus normalmente são estatais ou existem museus particulares que vivem da cobrança de ingressos? Então, geralmente é os dois que acaba acontecendo. Parte dele é privatizado e parte dele não. Então, eles vivem da arrecadação, mas recebem verbas estatais, isso Exatamente, normalmente. como um incentivo, entende? Assim como existe, por exemplo, a Lei Rouanet, que vem estar financiando projetos, que metade dele é por incentivo de verba e outra metade não necessariamente. No Brasil, nós tivemos um mecenas muito poderoso da indústria de comunicação. Falo indústria porque são produtos culturais que o setor de comunicação acaba oferecendo para a sociedade. E esse mecenas, Assis Chateaubriand, trouxe um importante integrante do mundo artístico, me foge o nome agora dele, se eu não me engano era Pietro Bardi, acho que era isso. E esse senhor, junto com Assis Chateaubriand, acabam criando o MASP, o Museu de Artes Modernas de São Paulo. Só complementando a pergunta que eu fiz um pouco antes, o Louvre é o maior museu do mundo ou não? E o MASP seria o maior museu do Brasil? Não sei se chega a ser o maior museu do Brasil, sinceramente, assim, mas é um museu em qualidade muito. Não sei se você fala em questão de maior em questão de tamanho e acervo. Em tamanho acervo ou questão de área por metro quadrado. Mas na questão de acervo, realmente. Seria o maior museu do Brasil ou não? Provavelmente? Provavelmente. E no caso do Louvre, seria o maior museu do mundo em acervo também de material Creio de que provavelmente arte? que sim. Faz um tempinho que eu não dou uma olhada nos números, mas provavelmente sim. Em relação à história natural, você falou que história natural é um dos ramos da museologia. Existem museus de história natural. Acho que um dos mais famosos até, porque se eu não me engano eles foram precursores nisso, é o Museu de História Natural de Londres, né? Sim, exatamente. Sim. Eles procuram no Museu de História Natural ou em museus de história natural focar só naquilo que existe dentro do seu próprio país ou no mundo como um todo? No mundo como um todo, porque esses museus eles estão ligados aos gabinetes de curiosidade, que é a origem do museu que a gente tem como clássico. O que aconteceu ali pelo século XVI e XVII, tiveram muitas navegações e descobertas e os navegadores eles começavam a pegar objetos por exemplo, de vários países e ter aquilo como novo, que era uma descoberta. E aí o começo da catalogação foi aí nessa época, que eles colocavam isso de uma maneira exposta. Então a gente tinha uma sala grande com um quadro, objetos de fósseis, ossos, cerâmicas, todos expostos, mas sem nenhuma organização. Esses gabinetes eles eram fechados ao público e eles eram destinados apenas aos seus donos. Ali, com o desenvolver disso, veio o papel do curador, que seria alguém ali na função de zelar, cuidar, distribuir aquilo. Um dado interessante sobre isso é que, por exemplo, muitas pinturas foram cortadas nessa época, porque tinha-se uma parede grande e os objetos eram colocados ali, e se aquele quadro ele não cabia naquele espaço, eles simplesmente cortavam, remolduravam e ficava ali. Então, às vezes, a gente acha que a gente realmente conhece a obra, mas talvez ela tenha passado por uma transformação que não sabe ao certo. Aí, com o desenvolver ali da questão do iluminismo, não sei o que, sociedade, conhecimento,
essas exposições elas começam a ser públicas. E aí que vem a origem do Museu Clássico que a gente tem hoje, tanto como o Louvre, quanto esses de Londres e tudo mais. Então começou tudo, entre aspas, assim, numa não organização organizada, que foi uma tentativa de organização e catalogação, mas que na época não acontecia. O Museu de História Natural abriga o que eu entendo por história natural seria aquilo ligado à natureza. Sim. Ou também acaba incluindo a história das civilizações. Por exemplo, existe um ramo dentro da história que é a egiptologia. E isso se justifica por ter sido uma das maiores civilizações da história, principalmente na história antiga. Talvez, eu disse talvez, porque isso às vezes é controverso, a civilização mais importante da história antiga. É pelo menos a mais desenvolvida, até onde a gente saiba. Até onde a gente saiba. Isso do Oriente Médio para o Ocidente. E os museus que abrigam artefatos de civilizações antigas são enquadrados em que categoria? Museus clássicos. Museus clássicos. Sim, geralmente sim. E esses materiais do Egito Antigo, muitos deles, eu não vou dizer que o Egito tenha sido saqueado de propósito, mas eles encaravam como uma colônia, enfim, daí acabaram levando isso para a França e para a Inglaterra principalmente. Essas peças, elas também se encontram dentro do mesmo processo, ou seja, uma parte para apreciação pública e outra parte guardada, devidamente guardada, sim, em ambientes climatizados e tal? Sim, temos peças que elas ficam guardadas, sim, por questão de preservação histórica. Elas vão continuar ali em ambiente climatizado, com seus... sendo guardadas para possível restauro ou não. E também para pesquisas, eu imagino. Sim, com certeza. Eu lembro disso pelo caso das múmias. Algumas múmias, elas ficam em exposição durante algum tempo, porque essa exposição, até mesmo a luz artificial, exato, acaba afetando. Dá muito desgaste à peça, tanto questão de cor, textura. O envelhecimento dela vai sendo muito mais rápido em contato com ar, bactérias, luz, até pelo fato dela estar fechada, às vezes não necessariamente é uma coisa boa. Entendo, porque teoricamente as múmias, no caso, foram projetadas para ficarem em um ambiente escuro, fechado para toda a eternidade. No caso dos egípcios, eles acreditavam na ressurreição no próprio corpo, né? Exato. Então, é óbvio que se você deixa isso exposto, automaticamente existe um desgaste natural. Mas, e as peças de arte, passam pelo mesmo desgaste? Passam. Por exemplo, por isso que não é permitido fotos com flash nos museus e por alguns não é nem permitido foto para não correr o risco que as pessoas esqueçam de desligar o flash, porque cada vez que um flash é ativado, ele vai queimando parte do pigmento da tela. Então, isso vai dando uma alteração de cor que de um dia para o outro você não nota, mas se você pegar 10 anos, 20 anos, cada vez mais tempo, você vai ver uma diferença de cor muito grande em relação a uma época e a outra, sabe? Bom, a gente está falando de diversos assuntos simultâneos. A gente falou de história natural, museus clássicos com a história das civilizações, e agora eu falei de novo de arte. Existem museus que são, como eu posso dizer, amplos no seu espectro de arquivo, ou seja, que tem de tudo um pouco? Ou normalmente eles são vocacionados? Atualmente é mais vocacionado, por exemplo, para ou arte moderna ou arte contemporânea, só que sim, tem espaços que passam por essas duas transições, mas é bem raro você ver um museu que comece lá, sei lá, pegando obras do Renascimento, aí passe ali com umas obras do Picasso e agora tem obras tipo da Mariana Abramovic, que são 3 períodos bem datados assim em sequência. E é mais difícil ainda museus que misturem história natural com arte, por exemplo? O Louvre necessariamente não, né? Você tem ali coisas do período colonial, você tem obras, você tem parte ali do Egito Antigo, tudo no mesmo lugar. Só que são diferentes alas. Aí dentro do museu existem as subsequências ali, né, nesse caso. Eu compreendo. Cada uma delas com um curador independente, eu imagino, com um curador diferente, eu imagino. Sim, sim, claro. Qual é a figura do curador dentro disso tudo?
Ele é uma ponte entre o público, o artista e a obra. Então, se a gente for pegar uma exposição que o artista ainda encontra-se vivo, por exemplo, existe sempre aquele diálogo, aquela entrevista, pesquisa, conhecer o ateliê do artista, pensar sobre tudo isso e perceber como que vai ser uma boa estratégia para que o público receba aquilo e interprete aquilo de uma maneira positiva, não errônea. Agora, se for obras de artista que já faleceram, aí pego todos os documentos, cartas, dossiês antigos, rascunhos, as obras, feito um estudo sobre aquilo e organizado geralmente de uma maneira cronológica ou a ver com os movimentos que ele participou, se foi um artista que participou de mais de uma vanguarda, por exemplo, no período moderno e tudo mais. Seria mais essa questão de organizar mesmo. Uhum. Ou seja, ele é aquela ponte entre os diversos agentes que fazem parte Exatamente. da exposição, do que está exposto. Exato. No que se refere à estrutura de um museu, como que ele é montado, quais são os profissionais que fazem parte da equipe de um museu? O curador é um deles. O curador normalmente tem um crítico de arte, isso se o curador não é um crítico também. Sempre tem alguém específico da área de conservação e restauro, pessoal da equipe de montagem, equipe de limpeza, pessoal da imprensa, pessoal... Tem pesquisadores dentro do museu? Sim, pesquisadores, sim. Uhum. Porque é isso que mais me cativa na história dos museus. Lógico que eles fazem as pessoas refletirem sobre aquilo que nós já vivemos e para onde queremos ir como sociedade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o material que os museus recebem é um material a gente já falou que a maior parte fica em acervo, rico para a pesquisa. Então, o museu tem os seus próprios pesquisadores, mas isso não significa que ele feche as portas para pesquisadores de outros lugares devidamente credenciados? Não. Geralmente é aberto, só que você tem que ter essa autorização e esse contato para você poder efetuar a pesquisa através de um projeto prévio e tudo mais. Pessoas, por exemplo, de mestrado ou doutorado, é bem comum na área de museologia e fazer sua pesquisa em algum determinado museu, com alguma determinada coleção. E daí a gente vê aquelas cenas dos filmes com máscaras, com luvas. Exato. Porque se não fizer isso, estraga o documento, estraga o material que ele está pesquisando. Na verdade, qualquer obra de arte você não pode estar manuseando ela sem luva, porque a sua mão ela tem gordura. Então, a partir do momento que você está pegando uma obra de arte, mesmo se você não vendo, você está depositando gordura e vai estar pegando pó, e com o tempo aquilo vai causar manchas na obra, entendeu? Uma coisa que se pensa no futuro e que normalmente as pessoas não pensam no agora. As crianças têm uma curiosidade tátil. Sim. Isso é natural. Né? Elas querem sentir o odor, querem sentir o gosto, às vezes isso é muito perigoso, mas querem também sentir a textura. O problema é que isso não desaparece para algumas pessoas na fase adulta, né? E é compreensível. Em determinados aspectos é compreensível. Principalmente agora com os atuais celulares e a cultura do toque na tela. Sim. A tela do celular. Mas algumas pessoas têm quase uma veneração por determinadas obras de arte e querem ter tido a experiência do toque naquilo que foi uma vez feito, por exemplo, por Leonardo da Vinci, citando um dos mais famosos da história. Ou Caravaggio, que era o apelido dele, ele era da cidade de Caravaggio, mas o seu nome era Michelangelo Merisi, não Sim. o mesmo Michelangelo que fez Davi, o Teto da Capela Sistina, enfim. Quando as pessoas tocam uma obra de arte, elas não percebem que elas estão causando prejuízo, não é mesmo? Sim, elas não percebem. E eu acho que algo atual que as instituições e curadores estão vendo isso com uma contrapartida é as exposições interativas. A gente teve há uns 3 ou 4 anos em Curitiba, ali no MON, no Oscar Niemeyer, uma exposição do Escher, muito interativa. Você chegava ali, tinham instalações para o pessoal tirar foto, que também, além dessa questão do toque, existe hoje essa grande necessidade da pessoa tirar uma foto e falar que ela foi naquela exposição. E muitas salas elas não estão liberadas para foto, então uma das estratégias foi fazer instalações em que ali era permitido tirar foto. Podia tocar, tirar foto e tudo mais. Então isso é um atrativo tanto para as crianças, tanto para os adultos. Porque cada vez mais tem se buscado essa questão educativa
de crianças estarem frequentando o museu, para que no futuro todas as pessoas venham estar frequentando mais. Acontece de pessoas burlarem as regras do museu para se aproximarem mais da obra de arte e quebrarem as regras novamente para tirar uma foto? Sim, esse é um dos casos que, por exemplo, em Nova York foi proibido aquele bastão de selfie, que as pessoas não era possível tirar foto em determinadas salas, elas iam e estava-se muito arriscado para as obras de a pessoa ir com o bastão para tirar a foto e acabar rasgando uma tela, por exemplo. Isso chegou a acontecer? Não chegou a rasgar nenhuma obra, mas teve o caso de uma moça que ela caiu e derrubou vários totens com esculturas. Quebrou alguma? Olha, provavelmente. Que coisa boa. Vai que derruba um vaso de uns 2.500 anos, né? Não foi o caso, você me falou que tinha esculturas, mas, enfim, seria trágico se não fosse também cômico. Então, tragicômico. Sim. Uma das poucas pessoas, eu não sei se você sabe, isso aí, não sei se é verdade ou lenda, mas se for verdade, é bem típico de nós brasileiros, morrer espontaneamente dentro de um vulcão foi um brasileiro. Ele ultrapassou as cordas de segurança na Itália e caiu dentro de um vulcão. Né? Ele queria tirar uma foto bem de pertinho. Tirou. A última da vida dele. Né? Infelizmente isso acontece, mas é bom saber que não são só os brasileiros, né? Que os outros também fazem isso. Sim. É incrível como as pessoas conseguem ser criativas na hora de burlar regras. É impressionante. E é óbvio que essas regras existem para a proteção das peças. Você falou que a luz desgasta. Não existem métodos dentro dos museus para evitar que esse desgaste aconteça, além de evitar a foto com flash ou coisa que o valha, mas que a obra possa ficar exposta? Porque você falou do Google, ou seja, a gente pode acessar o material que está no acervo através do Google. Mas a experiência de estar na frente de uma obra de arte legítima é diferente de você ver uma reprodução. Sim. E isso também não seria justo privar o público, né? Não é nem um pouco justo, na verdade. Até Mike Dufresne, ele fala um pouco sobre essa questão da experiência estética, que é você estar ali tendo um contato com a obra direta. Você perceber as pinceladas, a textura, até o próprio ambiente, as pessoas, o cheiro que aquele ambiente traz, essa questão do degustar o espaço. Como se fosse uma comida mesmo de um chefe, entende? Você está ali experienciando todas as sensações possíveis. Porém, eu não sou a favor total dessa questão tecnológica, mas ela torna muita coisa acessível. Por exemplo, se eu não tenho dinheiro, por exemplo, para ir para Curitiba, que é um lugar relativamente perto aqui com custo baixo de Ponta Grossa, eu posso estar pelo menos tendo essa falsa sensação ou pelo menos esse acesso ao conhecimento, entende? A ver aquilo que eu não poderia estar vendo de outra forma. Existem museus de aspectos ligados a aspectos modernos da cultura em que vivemos, por exemplo. Existe algum museu de astronomia? Sim. Nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem. Então, praticamente tudo aquilo que produz uma determinada história, que produz uma determinada atividade, acaba sendo armazenado e exposto ao público de alguma forma em algum momento da história. De certa forma, sim. Por exemplo, em Curitiba tem um colecionador que ele tem peças da NASA, meteoritos e coisas assim. E ele está vendo para fazer uma exposição para o ano que vem com essa coleção dele. É uma coleção muito grande, assim, para nível brasileiro. Ele fez uma já uns 2 ou 3 anos atrás, ele está vendo para reexpor novamente. Isso é interessante. Isso é interessante. Então, é uma coleção particular, mas ele às vezes exibe essa coleção. Exato. E essas obras que são compradas, né, por milhões e milhões de dólares ou de euros, elas acabam ficando em coleções privadas. Esses colecionadores, às vezes, abrem as suas coleções para que outras pessoas possam apreciar as obras, não? Às vezes, sim. Mas tudo depende do interesse do colecionador e muitas vezes do interesse econômico também. Porque para ele tem sempre aquele custo de seguro, de transporte e tudo mais. Mas é meio comum, sim, isso tá vindo a público. Normalmente é o museu que paga por isso, né? Sim. Porque daí também não é justo ele arcar com todas as despesas. Exato. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco.
Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, falando sobre um assunto pouco abordado no Brasil, que é a museologia. Comigo no estúdio está a museóloga Natasha Dias, formada pela Universidade do Porto em Portugal, também professora de artes visuais, formada pelo curso de artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela também é curadora independente. Pois eu gostaria de saber agora, Natasha, a gente falou muito sobre a estrutura dos museus, que tipos de museus existem, a gente verificou que na realidade você pode ter museu para praticamente tudo nesse país. Aqui, no caso particular do Brasil, nós temos uma cultura muito rica. Eu não sei, por exemplo, se existe um museu voltado só para o candomblé, que é uma religião animista com um volume muito grande de seguidores no Brasil, ou se existem museus religiosos no país como um todo, também não tenho essa visão. Existem museus particulares no Brasil? Sim. E você pode citar algum exemplo de algum deles? Tem o Museu do Berardo, por exemplo, em Porto Alegre. Ele vem do museu particular com acervo particular, mas agora acho que ele, se eu não me engano, ele está recebendo verbas públicas também. Para ajudar na manutenção. Exatamente. Isso é muito curioso, são pessoas literalmente apaixonadas, eu acredito. É um museu clássico, um museu que é vocacionado, ou ele é clássico, ou seja, ele tem histórias da civilização como um todo? Não, ele é um museu voltado para a coleção do artista. Berardo ele foi um artista moderno brasileiro, então é voltado mais para a coleção dele mesmo. Ok, desculpe a ignorância. Não, sem problema. Mas eu acho que não era só minha nesse caso. Não, claro. Pois bem, eu gostaria aqui de abordar um tópico que foi muito sensível. Museus são, pelo que você definiu no bloco anterior, espaços abertos, né, onde você tem, sim, a história natural, né, a história das civilizações, isso nos museus clássicos. Você tem obras de arte expostas de diferentes períodos, existem, e isso é mais uma tendência nos dias de hoje, museus vocacionados para a arte moderna, para a arte renascentista. Nós temos também museus com uma linha bem definida em determinados segmentos do conhecimento humano, como nós falamos, um museu voltado para a astronomia nos Estados Unidos, ou então um museu relacionado à imagem e o som, como tem em Curitiba e em outros lugares. O que eu gostaria de saber é que se estes espaços podem abrigar assuntos polêmicos, porque nós fomos envolvidos em duas polêmicas grandes. Não no museu, mas num centro de cultura, né? Ou seja, Centro Cultural de Porto Alegre, tivemos quadros que foram alvo de críticas, porque crianças foram ver os quadros. Eu acho que aqueles quadros em que apareciam imagens de um homem fazendo sexo anal com outro homem, de um homem fazendo sexo com um animal, não são as cenas adequadas para uma criança de 5, 6, 7 anos ver. Eu acho que realmente houve um equívoco por parte de quem levou a criança. Eu não acredito em censura voltada para a arte, especificamente para a arte, falando para os museus especializados em arte. Teve também um episódio de uma instalação. Uma instalação, eu gostaria que você explicasse o que é uma instalação para o público, em que um coreógrafo fez uma montagem, ele nu. Não sei se era necessário ele estar nu, mas o fato é que uma mãe resolveu levar a filha e a filha tocou no tornozelo, que fique bem claro, do coreógrafo, que também ali era um artista plástico, naquele momento específico. Ou não. Mas isso não vem ao caso agora. No entanto, ele era um artista, enfim. Isso também gerou uma nova polêmica e, enfim, nós temos um momento no Brasil em que a extrema-direita e o conservadorismo, eles têm ganho voz e vez, devido a todos os problemas que a esquerda causou à economia. E isso não é justo, porque cá entre nós a esquerda nunca esteve no poder no Brasil. O que nós tivemos no Brasil foi um regime ligado à cleptocracia, ou seja, um regime voltado ao desvio de verbas. Isso não é a esquerda, historicamente falando. Eu gostaria que você explicasse exatamente o que aconteceu em cada uma dessas exposições. Um centro cultural não é um museu, mas você é curadora independente. Então você poderia ter trabalhado nesse centro cultural.
não deveriam existir faixas indicativas para determinadas idades, sugerindo qual é a idade mínima para se visitar a exposição? Vamos começar pelo caso de Porto Alegre, a exposição Queer Museum, pensando que o queer ele é um movimento social que tem uma versão artística que potencializou a partir dos anos 80. Ele veio para mostrar, para chocar, para mostrar o bizarro e mais ou menos por aí, voltado muito à questão do não binarismo sexual e toda essa questão de gênero, voltado também aos LGBTs e tudo mais. Então, queer significa o quê em inglês? Bizarro, estranho, algo que causa estranheza, um impacto, um choque. Então, o objetivo é o choque mesmo? Sim, o objetivo é o choque. O nome desse estilo é queer? Exato. Tá. Não então, digo estilo, na verdade é um movimento social. Movimento social, não é Exato. só um estilo artístico. Exatamente. E esse movimento social encontra expressão na arte, no campo da arte. Exatamente. Que aí tivemos essa exposição, por exemplo, em que realmente não é para crianças. Tudo bem, se você acha que seu filho tem uma criação e uma bagagem que ele possa ir lá tranquilamente, beleza, mas não é voltado para todas as crianças, entende? É para eu não gosto de falar um público selecionado, mas de certa forma nesse caso mas não digo selecionado em questão financeira, nem nada. Eu acho que é um pouco questão de... Não gosto de falar intelectual, mas de certa forma acaba pegando um pouco... Ou seja, pessoas que possam entender aquilo como uma expressão de um movimento social. Exato, e não aquilo como um abuso, como foi visto erroneamente. Uhum. Particularmente, eu não gosto. Sim. Eu não gosto, eu acho que é pobre, enfim, eu entendo as razões do movimento social. Sim. Entendo que a arte não deve ter censura. Eu não gosto desse ramo de arte. Como tem muita coisa dentro da arte moderna que eu não considero arte. Tipo um Romero Brito, por exemplo, que eu não gosto. O Romero tem pessoas Brito que gostam, isso é, de certa forma, polêmico, não sendo polêmico, né? Exato. O Romero Brito, que é um artista extremamente famoso, mora nos Estados Unidos, é brasileiro. Exato. E tem aqueles quadros coloridos que são bem famosos. Já fez campanha para sabão em pó aqui no Brasil, que foi bastante forte ali no começo dos anos 2000. Com as caixas e tudo mais. Então, a arte é uma coisa que você gosta ou não. Né? E existem quadros que são eróticos desde a Idade Média. Exato. As pessoas não... Se pegar o Goya, algumas ilustrações Bosch, japonesas também. Que é um outro pintor bem famoso da Idade Média, Bosch, com o Jardim das Delícias, se eu não me engano, que é o quadro. E realmente é uma obra polêmica já para a Idade Média. Idade Média. Agora, nos tempos de hoje, pareciam aquelas telas rabiscos. Né? Então, você encontra muitos artistas nos dias de hoje que se dizem artistas, mas que não dominam técnicas mínimas de arte. Daí, eu não preciso dominar. Olha, se você se diz artista, o ideal é que você domine. E daí você faz com o traço que você bem entender. Picasso dominava o traço clássico e fazia o que bem entendia com os outros traços. Na verdade, ele começou dominando o clássico para depois ele desconstruir. Só que a partir ali da arte conceitual, que a gente pode pegar questão de objeto arte, o ready-made e tudo mais, a técnica ela não é mais necessariamente primordial. A questão do conceito, a partir ali dos anos 60, mais ou menos, foi colocado em primeiro plano. Porque a partir ali do impressionismo e tudo mais, a gente teve a criação da fotografia. Então, vários artistas ficaram meio que em choque em relação a isso, a técnica e a minha linguagem, a minha narrativa. Porque se tem uma máquina que está fazendo aquilo que eu demorava anos para estar administrando a técnica, aquilo não era mais tão necessariamente... importante. Exatamente. E aí surge a arte conceitual e a não necessidade do domínio técnico. Eu até entendo as razões que levaram os artistas à época a achar que a fotografia tinha acabado com o serviço deles. Os retratistas, digamos assim, já não eram mais necessários, os pintores retratistas. Mas isso não significa, do meu ponto de vista, que a arte possa absorver qualquer tipo de... vou falar sem ser preconceituoso.
qualquer tipo de interessado em ser um artista. Porque Concordo. você vai receber, o mundo da arte vai acabar recebendo gente que não tem condições de se expressar emocional, espiritual e nem intelectualmente. Sim. Ou seja, gente que vai ser classificada, no fim das contas, como um artista ruim. Você acha que é importante que esse artista ruim surja no mercado para que se crie um parâmetro? Sim, só uma análise do pensamento anterior, que os artistas não pensaram na época é que para você fazer uma foto você precisa de técnica. Para fazer um filme você precisa de técnica, então não necessariamente quem faz foto ou faz vídeo, inclusive na época, não tinha técnica. Ele tinha outra técnica que não era a pintura. Correto, bem lembrado. Então vale lembrar isso, que talvez você foto não é tenha... arte também, basta ver Sebastião Salgado. Exatamente. Né? E cinema também é arte, basta lembrar de Glauber Rocha. Exatamente. Mas daí vem a pergunta, os artistas ruins são necessários para se criar um parâmetro? Eu acho que sim, porque às vezes o que é ruim para você não é ruim para mim, entende? Por exemplo, eu posso não gostar de Romero Brito, você pode, e assim como outros casos. No caso, voltando a Porto Alegre, daquilo que é bizarro, queer, que é um movimento social, como você disse, e tem a sua expressão na arte. Qual seria a faixa indicativa adequada, na sua opinião? 12, 14, 16 anos? Eu acho que ele para uns 14 anos. No mínimo, né? Sim, porque a partir do momento em que a pessoa, o jovem, ele está começando a entender o seu corpo e as coisas ao seu redor, o corpo do outro, então acho que dá uma consciência legal ali para vindo frequentar. Até por debates em sala de aula com outra disciplina, questão da interdisciplinaridade, com biologia, até mesmo história e tudo mais. E é importante que na exposição exista uma explicação do que é o movimento social. Exato. No caso do queer, não é mesmo? Exatamente. Normalmente tem textos, tanto online quanto panfletos nas exposições, e geralmente quando vai com a escola é acompanhado junto de uma monitoria, que é alguém que vai estar ali explicando sala por sala, eu não digo obra por obra, mas sala por sala, do que está acontecendo na exposição, quem são os artistas e tudo mais. E no caso do coreógrafo de São Paulo, o que ele exatamente estava fazendo ali? Estava fazendo uma performance baseada nas obras de Lygia Clark. Lygia Clark é uma artista brasileira, ela chegou a ganhar um prêmio na segunda Bienal com a escultura chamada Bichos, que foi o que deu base para essa performance. E essa escultura ou esculturas chamadas Bichos, como que elas eram? Elas eram dobráveis? Sim, Lygia Clark ela começou fazendo suas esculturas em dobradura de papel e essas, no caso, foram em metal. Elas eram dobráveis assim com dobradiças metálicas que você poderia estar manipulando. Então, ao mesmo tempo que eu pegava uma escultura pronta, o público tinha acesso para manipular ela, com seus limites, numa outra forma. Então, foi a primeira questão que veio ser assim, questão artística de que o público pode estar vindo manipular uma obra e talvez até criando uma outra, pelo menos visualmente, não digo conceitualmente. E foi uma série, Bichos, não foi apenas uma escultura, uma escultura, exato. E foi feita nesse intuito, esta performance. Com base nisso, de até que ponto o corpo do artista não pode ser manipulado, de até que ponto o corpo do artista é um objeto ou não de arte também. Ele tinha que ficar nu? Por que não ficar nu? É uma questão que eu coloco para você. Eu entendo. Bom, e nesse caso, qual seria a faixa indicativa, na sua opinião? Eu acho que também uns 14 anos. E também precedido de um texto explicativo Exatamente. Na entrada da sala onde ocorre a performance, nesse caso. Não digo não só na entrada da sala, mas porque era uma exposição geral, né? Porque as pessoas acabam esquecendo que não foi só aquela performance que estava na exposição. Tinham outras? Tinham outras obras de arte ali. É uma exposição que normalmente acho que acontece de 2 em 2 anos, se eu não estou enganada. O que me assusta é dar razão aos extremistas. Os extremistas geraram movimentos perigosos na história da humanidade. Então, o que é alguém de extrema direita? É um fascista. O que era um fascista? Um fascista é alguém similar a Benito Mussolini, tudo que ele fez na Itália. Um fascista é alguém ligado a pensamentos muito similares aos de Hitler e tudo que envolvia de ruim o nazismo. Então, uma pessoa de extrema direita não para pensar no seu papel dentro da história.
porque simplesmente não tem a capacidade de praticar a alteridade, se colocar no lugar do outro. Assim como a extrema-esquerda. O que é a extrema-esquerda? É Joseph Stalin, o comunismo no seu período mais negro. Stalin matou 20 milhões de russos. Então, se ele matou 20 milhões de russos, ele não era lá um compatriota muito bom, digamos assim. Sim. Extremistas sempre me assustam. E escândalos, versões distorcidas de um fato me causam repulsa, porque eu sou um jornalista. E como jornalista eu reporto aquilo que acontece. A escola errou em Porto Alegre ao levar as crianças, a mãe errou ao permitir em São Paulo que a filha tocasse o coreógrafo que estava no tornozelo. Olha, eu acho que na verdade a interpretação das outras pessoas foi muito mais errônea do que a ação da mãe ou da escola de levar. Porque a ação dela foi de uma maneira positiva, se for pensar. Ela não tá negando o acesso à filha dela à cultura, por exemplo. Uhum. Só que pessoas que não sabem o meio que essa criança vive condenaram sem saber, entende? Eu não digo que talvez tenha sido a melhor ideia de exposição para ela levar. Provavelmente dentro de Porto Alegre tinha outras exposições para ela estar vindo levar a filha dela. Você mesma disse que o ideal, na sua opinião, seria 14 anos, Exatamente, não aquela faixa etária. Exatamente. Bom, eu compreendo que você não quer tirar a razão da mãe, mas cá entre nós um pouco de bom senso de ambos os lados às vezes é interessante. Passando por isso, polêmicas como essa podem acontecer em museus. Mas a gente falou aqui de coisas que não são quadros. A gente falou de instalações e performance. Performance eu sempre acabo relacionando com atuação, e atuação me leva ao palco. Então uma performance pode acontecer num espaço como um museu? Seria isso? Sim, porque a performance artística ela está ligada ao teatro, só que ela não é teatro. Porque não pelo fato de que ela não está num teatro. Entendi. Mas porque ela, às vezes ela tem textos de teatro que são abertos, que não tem necessariamente falas concretas e tudo mais. Mas se a gente pegar, por exemplo, Marina Abramovic, não sei se conhece, é bem de um período atual, agora ela está lançando um livro, em que uma das performances dela, ela está numa sala com vários objetos, e a pessoa pode escolher que objeto usar. Aí tem gente que vai lá, pega uma tesoura, corta um pedaço da roupa e tudo mais, e tem uma arma em cima da mesa. E uma das pessoas vai e aponta para ela. E aí todo mundo fica naquele choque. Tipo, vai, não vai fazer, entende? Uhum. Tipo... É bom ela tomar cuidado, porque pode ser que façam, né? Sim. Em relação agora à instalação, o que é uma instalação? Você pode explicar para o público? Sim, instalação geralmente ela parte de um objeto 3D, né, 3 dimensões, pode ter uma pessoa ou não ter uma pessoa, pode ser ou não ser interativa, mas basicamente é um espaço como se fosse uma sala com vários objetos ou ausência de objetos para que a pessoa vá estar ali experimentando aquele espaço ou observando ele. Como curadora independente, como você define a arte? Aí, você me pega aí. Porque a definição é muito ampla, né? Eu acho Será a que definição existe uma ampla. definição de arte? Então, existem várias definições de arte, só que a gente sempre acaba indo para algo super teórico. Uhum. E eu não sei até que ponto a teoria ela serve para todos, entende? Então nós podemos dizer que... Porque é muito fácil eu falar assim, a arte o quê? É pintura, é escultura, mas eu estou falando das linguagens da arte. Eu não estou falando da sua... conceituação. Exato, ou da sua essência, entende? Então podemos dizer que não existe uma definição de arte, mas existem artistas? Também. Um dos teóricos fala isso, Gombrich até chega a falar sobre isso. Que não existem... Que a arte não existe, o que existem são artistas, mas em compensação temos outras linhas de pensamento também. Andy Warhol falou nos anos 60, né, que arte é o que o artista faz. Ele também quebrou paradigmas dentro da época dele. O problema é que todo mundo tenta quebrar paradigmas, né? E será que existem tantos paradigmas para serem quebrados? Eu acho que é por isso que a arte, quase em todos os seus períodos, ela é vista como meio apocalíptica. Tem um livro que fala o fim da arte. Só que os modernistas eles já achavam que estava chegando no fim da arte, porque veio a fotografia,
Aí os contemporâneos também já acham que eles estão chegando no fim da arte, porque, de certa forma, a parte da linguagem já foi, não digo utilizada, mas que, como que eu posso dizer, questão de tecnologia e tudo mais, a questão de rede vem tendo um desgaste, e até que ponto isso vai estar continuando e perdurando, entende? Mas... Mas a arte não deve te conduzir a uma experiência estética? Sim. Uma experiência, eu não estou dizendo que vai ser boa Sim. ou ruim, mas uma experiência estética. Essa experiência estética vai interagir com a bagagem cultural que eu tenho, não vai? Sim. E essa bagagem cultural, do seu ponto de vista, é o que deveria ser ampliado? Ou seja, o sistema educacional brasileiro devia ser mais amplo, mais democrático? Sim, com certeza. Tem países, por exemplo, que você tem meio período em disciplinas de eixo comum e outro período em vocacionadas. Então, por mais que seja um ensino específico, você não deixa de ter a base comum, com matemática, português, história e todas as outras linguagens. Mas, por exemplo, se eu escolhesse como ir para a área das engenharias, eu teria cálculo, desenho e tudo mais aprofundado que as outras pessoas das biológicas não teriam, por exemplo, teriam outras coisas. Eu entendo. Isso caso a criança já tenha uma noção, no caso um adolescente, Sim. do que pretende fazer. No caso das escolas municipais que trabalham a primeira fase do ensino fundamental, seja do 1º ao 5º ano, a Secretaria Municipal de Educação tem no seu regime de tempo integral as disciplinas essenciais e no período que seria de acréscimo, digamos assim, mas isso não separado, as disciplinas elas estão entremeadas. Existe um profundo senso de responsabilidade artística. Então elas têm aulas de teatro, têm aulas de música, se aproximam da literatura, mas tudo isso de uma maneira muito conservadora, né? Até porque estamos dentro de uma sociedade conservadora, somos reflexo da sociedade em que vivemos. Eu particularmente acho que é um bom caminho. E também existem outras iniciativas, como a questão do empreendedorismo, que existe dentro das escolas municipais. Independente da corrente artística que está sendo ensinada, esse seria o caminho? Você diz de vir estar ampliando... De estar ampliando o leque, como você disse. Sim, né? sim. Ou seja, de estar abrindo espaço dentro do ensino fundamental para a arte em suas diferentes linguagens, e também abrindo o universo do aluno, como, por exemplo, a iniciativa do empreendedorismo? Sim, sim, eu creio que sim. Até isso que você fala da questão de ampliar acesso à arte e tudo mais. O FENATA aqui em Ponta Grossa é um dos casos que se mostra positivo em relação a isso, porque é sempre crescente um pouco a questão de público na mostra infantil e mostra especial, que até mês que vem, ali em novembro, vai estar acontecendo novamente. A gente pode esperar, então, do futuro uma geração melhor que a nossa? Isso é a esperança, pelo menos, né? E, para finalizar, já que a gente está falando de museologia, mas a gente não pode deixar de tocar em assuntos polêmicos do momento, mas para finalizar, o brasileiro, paranaense, o pontagrossense, enfim, visita museus ou muito pouco? Então, uma pesquisa que saiu esse ano da plataforma SESC é que 71% dos brasileiros nunca pisaram em um museu. Puxa, que pena. Exato. 71%. 71%, é um dado bem pesado. Durante minha graduação, eu fiz estágio na Galeria de Arte do EPG, ali na ProEx, em frente à Catedral, e a gente trabalhava muito com monitoria, então as escolas agendavam para fazer visitação nas exposições, e a maioria do retorno é: nossa, eu nunca entrei numa galeria, nossa, eu nunca vi uma exposição de arte, nunca pisei num museu e tudo mais. Então você vê a realidade bem crua, assim, é bem triste você pensar nisso. Mas, em compensação, ainda bem que projetos assim existem, para estar vindo dar essa acessibilidade que até então a pessoa não teve anteriormente. O antigo Fórum de Ponta Grossa passou por um processo de restauro e voltou a abrigar, então, o Museu Campos Gerais. O Museu de Ponta Grossa é um bom museu, na sua opinião? Eu não fui nesse museu ainda. A abertura dele foi, acho que essa semana passada, né? Exato. Eu ainda não tive a oportunidade de ir. Até tem duas artistas de Curitiba que eu gosto bastante, que estão ali com exposição, mas eu não tive tempo de passar ali ainda. Tem diferentes segmentos ali. História natural,
a eu história de conheço Ponta a coleção Grossa. antiga ali, que eles tinham coisas de bastante borboleta, história natural, essas coisas. Era uma coleção bem legal. Então, você acredita que o acervo do museu, que esse sim você conhece em parte, vale a pena ser visitado em Ponta Grossa? Sim, até a gente tem um museu egípcio lá, né, perto acho que na Cipa, não é? Tem um museu relacionado à parte da história do Egito Antigo e tudo mais, que até é um museu particular. Até aquela hora você tinha me perguntado sobre... Você fala da Ordem Rosa Cruz? Isso. Sim, é uma O instalação Museu grande. Época eu também não sei se... Que era um museu particular. Se está ainda ou não aberto. Eu acho que não. Acho que não está mais, né? É que foi um museu particular aqui em Ponta Grossa, que, diga-se de passagem, foi tocado com muito amor durante muito tempo. Mas, então você acredita que nós temos um bom museu e uma boa experiência estética para usufruir em Ponta Grossa com a nossa unidade aqui no Antigo Sim, eu Fórum? acho que temos potencial e o público tem que estar assim, vindo, tá procurando e conhecendo. Até a Estação Arte às vezes está com exposições bem legais ali. Verdade. Tanto de artistas daqui quanto de fora, até um outro espaço privado que sempre tem exposições, o Hotel Vila Velha sempre tem exposição de arte ali, daqui da produção dos Campos Gerais mesmo. A Proex também, né? A Proex está em reforma agora, acho que até o final do ano ela volta ativa, mas também sempre está, tanto com artistas daqui quanto de Curitiba, da região. No caso do Museu Campos Gerais, o próprio prédio é uma obra de arte. Exato. E uma referência histórica da cidade. Sim, arquitetônica, sim. Pois bem, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa de hoje. Muito obrigado por ter vindo e dividido o seu conhecimento conosco, mas principalmente por ter nos esclarecido sobre alguns pontos polêmicos que estão ocorrendo na sociedade brasileira. Não, eu que agradeço. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. A conversa aqui foi solta, foi um bate-papo, para que o assunto museologia fosse desmistificado. Vários pontos, ida e volta, em diferentes assuntos, e o objetivo era simplesmente mostrar que a curiosidade deve prevalecer sobre a ausência dela. 71% dos brasileiros nunca pisaram no museu. Eu acredito que em Ponta Grossa, infelizmente, a estatística não seja muito diferente. Muitas pessoas julgam que não vão conseguir entender aquilo que está no museu. Acredite, isso não é verdade. Em específico, no caso do Museu Campos Gerais, você vai encontrar ali uma parte significativa da história de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Visite o Museu Campos Gerais, visite museus de uma forma geral, compreenda a presença do ser humano ao longo da história e como esse ser humano é visto por outros seres humanos. Porque isso nos ajuda na prática da alteridade, ou seja, naquilo que é vital para uma sociedade pacífica, que é nos colocarmos no lugar do outro. Qualquer observação sobre este e outros programas, sugestões de temáticas, por favor, mantenha contato via WhatsApp pelo telefone 9 9112 1010. Um grande abraço e até a próxima semana.